Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por este momento ímpar. Nós temos a grata satisfação de estar aqui falando deste nome que é acima de todos os nomes. Amém? Nós temos aqui a nossa apresentação nesse slide, é a primeira que eu faço. Espero que seja do agrado de todos e que possa trazer algum benefício espiritual para todos os que estejam ouvindo. Amém? Estudos bíblicos. Eu sou o pastor Natal, da Igreja Assembleia de Deus e Renovação, e trago para vocês um novo estudo. Os judeus rejeitaram Jesus. Alguns pontos que vamos estar explicando nesse vídeo é a respeito desta rejeição pelos judeus. Nós vamos ter primeiramente uma abordagem, depois vamos explicar os fatos e assim no finalzinho já vamos falar da dor que os judeus irão sentir por causa desta rejeição, mas depois virá as bênçãos, e o reconhecimento com bênçãos inefáveis da parte do Senhor Jesus. Vamos ver primeiramente então uma abordagem que nós fizemos aqui a respeito de Jesus. Primeiramente, nós vamos falar, dar conhecimento desta vinda do Senhor Jesus, explicando depois qual o motivo da rejeição de Jesus Cristo pelos judeus. Então vamos voltar um pouquinho no passado, um pouco na história, porque os judeus eles conheciam esta história muito mais do que nós, Então nós temos aqui em Isaías, capítulo 7, versículo 13 e 14, que nos revela que o Messias viria de uma virgem e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Em Miqueias, no capítulo 5 e versículo 2, nos fala do nascimento de Jesus, o local onde ele deveria nascer, que seria em Belém Efrata. Novamente no capítulo 53 de Isaías e os versículos 5 e 7 nos informa as condições, a forma em que se daria a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vemos aqui então que lá em Isaías e no livro de Miqueias já falavam a respeito do nascimento e de morte do Senhor Jesus. E se os judeus conheciam tão bem essas passagens bíblicas, então qual foi o motivo, qual era a razão desse povo que era do Senhor Jesus, que era raiz também do povo de Israel, de Jacó? Por que então eles estavam rejeitando Jesus agora, se a profecia tinha acabado de ser cumprida? O próprio Jesus disse que acabava de se cumprir a profecia daquele livro.
Segundo nos é relatado nos evangelhos de Jesus, no início de seu ministério, entrou ele numa sinagoga lá de Nazaré, onde todos estavam reunidos, e ali ele leu o livro de Isaías, no capítulo 61. Na verdade, os pergaminhos, os rolos, eles não são divididos em capítulos, ok? Essa divisão veio depois, mas lá era por parte mesmo. O livro não tem capítulo, não tem versículo, então era bem mais difícil de ler, Não era separado, mas a parte que o Senhor Jesus leu hoje está depois da transliteração, veio com capítulos e versículos para ficar mais fácil de entendimento para nós. Porque na verdade naquele tempo não havia necessidade dos livros, porque o Espírito Santo conduzia o seu povo. Conduzia com grande verdade, conduzia com poder e glória. Então, nós vemos hoje, nós vemos marcados, com capítulos e versículos, ficando mais fácil de entendimento para nós. Aqui, então, a parte que explica que o Senhor Jesus lia esse trecho, nessa passagem bíblica de Isaías, está lá em Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4 e versículo 18. Ali está falando que o Senhor Jesus pegou o livro e leu Isaías, amém? E também tem que aí explicando em Lucas 20, que estava na sinagoga. E todos tinham os olhos fitos, Tanto fixo ou fitos significa que estavam direcionados a eles. Isso com a forma do ditado que nós diríamos hoje, olhavam sem tirar os olhos dele. Olhavam quase que sem piscar, Então, mais ou menos isso. E em Lucas 4, no capítulo 4 e versículo 22, ali vem quando os judeus colocam dúvidas, no sentido de zombaria, sarcasmo, para talvez tirar a atenção dos ouvintes e levá-los ao descrédito das palavras de Jesus. Mais ou menos isso, Falando lá, não é este o filho de José? Nesse capítulo aí, versículo 22, está escrito lá, não está conosco as suas irmãs? Sua mãe não se chama Maria? Então o Senhor Jesus, numa das explicações que ele deu para os próprios judeus, ele disse que os judeus não souberam interpretar corretamente as profecias que falavam a respeito do Messias. Então, o Senhor Jesus já comentava a respeito da posição dos judeus quanto às Escrituras Sagradas. Isto no Antigo Testamento, a partir da Torá e os demais livros que compunham o Primeiro Testamento. Amém? Aqui está escrito em Isaías 61, no versículo 1 e versículo 2,
anuncia a missão do Messias. Jesus coloca as palavras deste livro como um projeto, um programa. Ela é apresentada como um projeto, um programa, né? A palavra de Isaías está ali como um projeto. Está sendo ali como se o Senhor Jesus tinha que cumprir esse projeto, esse plano, como se ele realmente viesse e fosse cumprir daquela forma. E o Senhor Jesus, no dia que abriu o livro disse: eis que então se cumpre hoje as profecias deste livro. Quer dizer, então Isaías falou, então naquele momento estava se cumprindo as profecias do livro. E as Escrituras também declaram como seria a vinda do Messias, anuncia o nascimento, né, que está aí. Eu declarei aqui, coloquei aqui para vocês ficar bem marcado, né? 2 vezes eu coloquei lá, primeiro, agora eu coloquei novamente aqui para ficar bem marcado. E os irmãos podem verificar nestas referências para vocês verem a verdade sobre este momento de Jesus. Aqui nós estamos falando só da razão da rejeição dos judeus. Nós não vamos falar a respeito de tudo que está escrito no livro, não. Nós vamos falar porque que eles não entenderam, assim como o Senhor Jesus disse, né? E eles não souberam interpretar estas passagens. E em outro momento ele disse: se vocês ouvem tanta coisa, tantas palavras, e muitas são mentiras, por que que vocês não acreditam no que eu digo que são verdades? É que eu citei, entre debates e afrontas, onde os judeus religiosos queriam colocar Jesus à prova, e ele, Jesus, os deixavam sem palavra, mesmo eles se gabando de terem o conhecimento pleno da Torá, foi crescendo neles uma grande ira, e resolveram prender Jesus e condená-lo à morte de cruz. Jesus disse a eles que eles erravam por não conhecer bem as Escrituras e mesmo assim estavam prestes a cometer uma grande atrocidade, um homicídio. Mas o pior estava sendo a rejeição. Jesus foi desprezado pelos seus, mas prosseguiu adiante e não desviou dos seus propósitos. No capítulo 21, 22 e 23, nós vamos encontrar Jesus redarguindo os fariseus e saduceus a respeito do reino de Deus. Na maioria das vezes, falava por parábolas, alegorias e símbolos. No capítulo 21, e versículo 45, também de Mateus, nos diz que os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo aquelas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Versículo 46a diz: e procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão. Então, naquele momento, ali onde estava falando o Senhor Jesus falando e redarguindo, né, chamando a atenção, os fariseus queriam prendê-los. Mas acontece que muitos da multidão eram a favor de Jesus e eles tiveram medo. Aquele moço
que estava diante dos fariseus e saduceus era o Messias que eles tanto esperavam. E eles, por causa do seu orgulho, por causa das suas arrogâncias, não percebiam isso. Estavam cegos e não percebiam que já estava ali o Salvador. E ainda espero, até os dias de hoje, poucos são os que entenderam que o Messias já veio. Nós temos já os judeus messiânicos, né? Então eles já estão prontos, preparados para receber o Jesus na sua segunda vinda. Aleluia! E nós esperamos grandemente que muito mais outros possam então ter a mesma decisão que muitos já tiveram. Então, nesse primeiro ponto nós vimos é que eles, os judeus, interpretavam mal as profecias sobre o Messias. Cristo falou sobre a ignorância dos judeus, não é verdade? Ainda falava a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como pedra de esquina. Mas mesmo assim eles estavam rejeitando a Jesus e Jesus estavam abrindo os olhos deles e eles não entendiam. Eles estavam falando: vocês estão me rejeitando, mesmo assim eu serei colocado à frente. Eu serei colocado como protetor. Eu já fui colocado como o Salvador, o protetor, o Consolador. Eu sou. Mas eles não percebiam isso, né? E Mateus 22, 29 está essa passagem aí. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É assim que fala Jesus aos fariseus e saduceus. Mas as palavras de Jesus enfureciam cada vez mais a esses fariseus, esses saduceus, esses homens que diziam ser tão entendidos na lei e na verdade não estavam entendendo nada. Pena. Ponto segundo desta lição, estaremos falando a respeito de como o Messias era esperado. Os judeus achavam que Jesus não tinha o perfil de um líder guerreiro e poderoso. Não havia nascido em um berço imperial. Para eles, só podia reinar os nascidos no meio da nobreza. Porém, nasce Jesus de uma virgem, pobre e de um carpinteiro, também plebeu, sem poder político algum. Tinha que ser político, né? Tinha que ser da nobreza, tinha que ter nascido lá, no berço de ouro. Mas, quando eles viram a sabedoria e os sinais que Jesus operava, os judeus ficaram escandalizados, pois o Messias que eles estavam aguardando tinha uma característica muito diferente. Eles estavam esperando um Messias guerreiro, valente, lutador, agressor. E os judeus, então, diante a falta das características que eles queriam, os judeus passaram a buscar
uma forma de tirar Jesus de circulação, prendê-lo, e na verdade desejavam matá-lo, porque, segundo o costume da época, as pessoas que blasfemavam contra Deus seriam condenadas à morte. Pessoas que não respeitavam as determinações ali dos escribas, da lei, até imposta por esses homens que tinham poder, era também condenado à morte. E Jesus, ele não dava muita moral para esse costume, ele veio para quebrar esses protocolos, ele não veio trazer confusão, mas veio para sanar o que estava confundido. Ele veio para assim como quando o véu se abriu na sua morte, antes disso ele já estava tentando clarear a mente. Ele veio para trazer a claridade, a trazer a luz aquilo que estava nas trevas. Aquelas coisas que estavam escondidas, Jesus veio para tirar e deixar claro o que estava escondido, deixar à mostra o que estava por trás do véu. Então, mas poucos estavam entendendo as colocações do Senhor Jesus. Ele apontava os erros, ele apontava onde era que eles estavam tropeçando. Mesmo assim, eles não estavam querendo, aliás, eles não quiseram entender. Na história de Israel, nós vemos aí um povo, dos judeus. A gente fala, a palavra do Senhor, vem trazendo diversos nomes, vem trazendo aí, fala do povo judeu, fala do povo israelita e fala do povo hebreu, Até falei de trás para frente, porque na verdade ele era primeiro ele foi hebreu, O povo de Deus primeiro foi hebreu, depois foi israelita e na atualidade são judeus. E na história deste povo foi marcada por grandes opressões de outros povos. Foi assim nos tempos dos profetas e nos tempos de Jesus não era diferente. Até hoje vemos os ataques que Israel sofre, mas eles ainda não reconheceram Jesus como Messias. Mas o Senhor Deus tem protegido este povo porque é a nação eleita. E nós devemos continuar orando para esse povo. Amém? Para este povo que é a raiz do povo de Deus, da nação de Deus. Amém? Nós somos privilegiados por ter reconhecido o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. E Ele está vindo outra vez. Amém? Aqui eu coloquei essa passagem aqui para uma ilustração, falando do povo, com a pergunta de zombaria que eles fizeram na época, falando com Jesus e ouvindo Jesus a falar. Esta passagem em Mateus capítulo 13, versículos 55 a 57, ficou registrado
esta passagem onde os judeus, através de suas palavras, queriam causar um certo descrédito na posição de Jesus. Está escrito: não é este o filho do carpinteiro? E sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe sobreveio isto? Quer dizer, se esse moço é um pobre, se este moço nasceu de um berço de plebeus, de onde lhe vem tanta sabedoria? Mas o Senhor já tinha dito: isso não vem de mim, mas vem do Pai que está nos céus. O que eu falo não é de mim, é do Pai que está no céu. Amém. Os judeus, estes judeus que gostam de ser ovacionados a público, viraram as costas para Jesus. Eles pensavam que, se vindo da casa de Davi, tinha que ser homem valente e guerreiro, pois os irmãos de Davi eram soldados guerreiros. Os companheiros de Davi, aqueles que os acompanhavam sempre nas suas lutas, eram destemidos, valentes, poderosos. Então, vindo da casa de Davi, tinha que possuir essas qualidades. Mas Jesus era simples, era humilde e manso de coração, diferente do homem que eles pensavam que viria, diferente daquele Messias que eles aguardavam que viesse. Mas Jesus mostrava as divergências cometidas pelos judeus. Os religiosos judeus, eles eram um povo orgulhoso e acreditava ser melhor do que as outras pessoas, e principalmente dos pobres, porque eles tinham o pobre como uma raça de pessoas que eram esquecidas por Deus. E Deus não tinha voltado as suas atenções para aquelas pessoas pobres. E Jesus estava no meio deles. E Jesus estava sempre no meio deles, no meio dos pobres, mas também estava no meio dos fariseus. Eles sempre estavam nas sinagogas. Só que os olhos dos fariseus estavam cegos para observar essas coisas. Ele só não ia mais adiante, ele só não entrava mais na presença deles por causa de suas rejeições. Se eles não rejeitassem, ele estava no meio deles. Quantos que foi recebido na casa de ricos? Quantos que o receberam e ele entrou? Mas também sentava à mesa de pecadores, segundo os judeus, que dizia: quem é este que se assenta até a mesa dos pecadores? E Jesus lhe respondeu: os sadios não precisam de médicos, mas sim os doentes. E foi para isso que ele veio, para sarar, para curar, para mudar. Porque enquanto os fariseus só pregavam para eles, só para os ricos, alguém tinha que levar a mensagem
para os pobres. Quem fez isso, então? Jesus. E Jesus constituiu outros que também pudessem falar por ele. Porque os fariseus só falavam para os seus grupos de ricos, grupos separados, segundo eles. Então, Jesus veio para falar a todos. E tanto falava para os judeus ricos, como também falava para os judeus pobres. Tanto falava com os estudiosos, com os mestres, tanto que falava com os que não sabiam, que acreditaram mais e tiveram mais os seus corações abertos para ouvir de Jesus do que os próprios que diziam que tinham a palavra de Deus em seus corações. E Jesus deu exemplo a eles, contando-lhes a parábola do fariseu e o publicano. Eu acredito que esta comparação levou os judeus a ficarem mais enfurecidos contra o Mestre Jesus. Por quê? Como assim o fariseu desceu sem honra e o publicano desceu com reconhecimento? Se o fariseu tinha todas as qualidades, sim, tinha todas as qualidades, né? Dava o dízimo, orava, jejuava, fazia caridade e estava no monte orando. Estava no templo, melhor dizendo. Ia ao templo orar, mas o publicano não ia tantas vezes assim, né? Mas por que então que o fariseu desceu sem honra e o publicano foi honrado? É porque o fariseu se exaltava e humilhava o publicano. E o publicano nem quis olhar para o alto, de tanto que ele reconheceu a sua pequenez, de tanto que ele reconheceu que era pecador. Ele baixou a cabeça e diz: perdão, meu Senhor, porque sou um pecador. Isso é reconhecimento. Por isso a palavra: quem exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Aleluia. As declarações feitas pelo Senhor Jesus, indicando a palavra para si, dando a trajetória de salvação e libertação, através dele, deixava os judeus religiosos muito irritados, porque eles não acreditavam que um plebeu, um pobre, um sem nada, pudesse receber o privilégio de governar. Então ele sempre acreditou que só os ricos, só aqueles da linhagem da nobreza, né, que teria e colocaria a coroa da realeza na cabeça. Então, pobre, nunca, jamais. E assim, cada vez mais, os judeus desejavam levar Jesus a uma crucificação, porque pensavam que ele blasfemava contra Deus e se intitulava
com um título que, segundo os judeus, não era para ele. Outro ponto desses diálogos de Jesus é que ele não se prendia às tradições judaicas. Jesus sempre agiu em desconformidade com os costumes judaicos. E um desses costumes era guardar o sábado. Não podia trabalhar, não podia fazer nada. Mas, no entanto, Jesus fazia milagres nesses dias de sábado. Porque na lei mosaica, esse dia era um dia sagrado e tinha que ser cumprido. Senão era defamado, igual o Senhor Jesus era desacreditado. Mas Jesus sabia que antes disso, bem antes disso, antes dos acontecimentos, Jesus já sabia que seria rejeitado. Mas também sabia que antes desse costume, desse costume de guardar os sábados e algumas festas, de cumprir algumas festas, existia 2 grandes mandamentos para seguir. E ele citou isso quando os fariseus perguntaram qual é o grande dos mandamentos, qual o maior dos mandamentos. Ele não citou, abertamente lá e declaradamente lá os versículos, a lei, o mandamento maior. Aqui eu coloquei só resumido, mas na palavra está escrito total: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas na palavra está escrito lá, de todo o seu coração, todo o seu pensamento, toda a sua força, todo o seu amor. Então com tudo que você tem e com tudo que você é. Amar a Deus com tudo que você tem e com tudo que você é. Bem explicadinho, não? O 5º e último ponto, nós vamos falar sobre a consciência dos judeus. Esta consciência que já estava cauterizada e só dava ouvidos à voz dos seus líderes religiosos. Os judeus religiosos e também ao lado dos fariseus e saduceus, que eram os escribas inteligentes, estudados, mestres, doutores da lei, os judeus só davam ouvido para eles. Só para os líderes religiosos que dali, antes de Jesus vir, Então, antes de Jesus chegar ali no meio do povo, inclusive tinha João Batista que já estava pregando no deserto, preparando os caminhos do Senhor. E Jesus veio para dar continuidade, mas antes João Batista já estava chegando o cajado no povo. Arrependei-vos, raça de víbora. E ainda diz lá: quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista já estava falando isso há muito tempo. Agora Jesus chegou para aplanar, mas João Batista já tinha dito: vai chegar um aí que vai colocar os pingos no is. Eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então já estava sendo preparado
mas também já estavam não entendendo, né? Aleluia, misericórdia. E que é isso? Então o povo tanto falava, né? Mas tanto também não sabia. Tanto lia, como tanto não entendia. Eu coloquei lá no início dos nossos estudos referências bíblicas de Isaías e Malaquias. Esses dois livros têm um acervo extraordinário a respeito da vinda do Messias e ainda relata até sobre o nome desse Messias. Ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Olha, irmãos, estudem as referências aí para saber deste assunto que nós estamos comentando. Se vocês pegarem, é muita coisa, é muita informação que tem, irmãos. E tudo que vocês precisarem, eu vou estar aqui para cooperar com os irmãos a respeito de algumas dúvidas. Eu vou estar aqui sempre. Os irmãos podem contar comigo. Amém? Alguns versículos da Sagrada Escritura nos ensinam que os judeus religiosos acreditavam catedraticamente em seus líderes religiosos. Quando Pilatos lavou suas mãos, ele queria dizer que ele estava fora da condenação de Jesus. Ele não tinha nada a ver com aquilo. E que deixaria, como o povo queria condenar, então que poderia ser deixar para que o público julgasse. Ele mesmo não iria julgar. Ele estava fora. Isso se deu porque a esposa de Pilatos teve um sonho com este momento. E ela disse: deixa este homem livre, porque eu tive um sonho e não era muito bom. Tive um sonho terrível com esse moço, então não era muito bom. E Pilatos ouviu a sua esposa. Então ele não queria ter negócio com este assunto. Não queria ter relação com este assunto. Lavou suas mãos e entregou. Mas se ele também quisesse libertar Jesus, também libertaria. Mas nós bem sabemos que isto deveria acontecer. Já estava escrito bem antes, lá em Isaías, que nós começamos, nós sabemos que isto já iria acontecer, tinha que acontecer. Aí uns culpam Pilatos, outros culpam Judas, culpam muitas pessoas. Mas vamos ver a palavra. Será que vocês culpam Deus? Será que vocês condenam Deus porque deixou o seu filho morrer? Vocês culpam? Não culpam. Porque sabem que o Senhor Deus, o Altíssimo Deus, nos deu o seu Filho para a nossa salvação. Então, não vamos culpar ninguém. Vamos entrar na história e acreditar que Ele veio, Ele vem e vai reinar. Vai nos tirar deste mundo, vai nos levar para o céu, ter uma vida eterna e depois virá para reinar por 1000 anos e nós com Ele. Aleluia! E o Senhor Jesus, diante de tantas palavras, de tantos questionamentos, o Senhor Jesus disse: deixa-os. São condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Meus amados, todos os joelhos se dobrarão
diante da majestade do Mestre Jesus. Amém? Aleluia. Só que os judeus esperavam um Messias diferente, né? Eu comentei, né? Eles esperavam um Messias que fosse aí poderoso, um Messias, um homem político, que tivesse força como Davi tinha, como outros guerreiros do Senhor teve, como talvez Elias, que pedia fogo do céu e acontecia, como Eliseu, que orava, ou que mandava, que abria, pedia ao Senhor para abrir os olhos dos jovens e eles viam anjos em seus redores. Eles queriam um homem assim, né? Eles queriam um Moisés que estendia o seu cajado sobre o mar vermelho e o mar se abria. Eles queriam que o homem Messias que viesse tivesse poder e glória. Mas o nosso Jesus, Deus não era assim. Ele não veio para fazer assim. Ele veio para ter uma postura diferente e mostrar ao povo que não é por força e nem por violência que se ganhará o reino dos céus. Foi o próprio Senhor Jesus que testemunhou a respeito disso. E os fariseus estão ouvindo, porque eles sempre estavam por perto. Ouvindo isso, eles não acreditavam. Não pode. Um homem que não tem nem um lugar para colocar sua cabeça, como? Para descansar, repousar, não tem lugar para repousar, como que pode ser rei? Até que por aí faz sentido. Mas o Senhor Jesus disse, o meu reino não é daqui. Faz sentido, faria sentido se fosse reinar na terra. Mas quando ele vier reinar na terra, será diferente. Já não será o Senhor Jesus que nós conhecemos. Será guerreiro valente, porque ele vem lutar. Ele vem para derrotar. Mateus 8, 19 e 20, né? Mateus capítulo 8, versículo 19 e 20, está dizendo lá: então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, olha quem se aproximou dele. Observa quem aproximou-se dele. Um escriba. Quem é os escribas? Os fariseus, os judeus lá, fariseus, os saduceus. Mas ele falou, não, segui, vou te seguir para onde quer que fores. Só que Jesus respondeu, talvez vendo a posição do escriba, né? Olhou para ele e viu, tem cama macia, tem lugar para estudar, tem lugar para tomar banho, tem um lugar para descansar. Jesus deu uma olhada no escriba e já viu lá a sua vida todinha, né? E Jesus nunca dava resposta rápida para ninguém. Jesus sempre baixava a cabeça e meditava. Eu creio que ele buscava uma resposta em Deus. Certamente ele dizia, Pai, estou precisando da sua voz em mim, suas palavras na minha boca. Aleluia! Então, a resposta vinha e o Senhor Jesus pronunciava e respondia. Olha, meu jovem, talvez dizendo assim, né? As raposas têm as suas tocas,
as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Eu acredito que esse próprio escriba já falou o quê? Como pode ser rei? Como pode ser rei? Por isso eles não acreditavam na possibilidade do Senhor Jesus usar a coroa. Então, só que eles esqueceram que se ele era filho de Deus, e Deus era soberano sobre todas as coisas, e todas as coisas pertencem a ele, então ele não era pobre. Ele era um dos homens mais ricos que estava no meio deles, mais rico e poderoso, estava no meio deles, e ninguém podia imaginar. E ele mesmo disse: foi-me dado poder no céu e na terra e embaixo da terra. Eita, hein? E eu não entendi isso, porque eu não quis entender. Aleluia. Também um fato que para os judeus era crucial para eles, o verdadeiro Messias tinha que ter, ele teria que ter as qualidades e teria que realizar algumas tarefas. O que era qualidade? Ele tinha que ser forte, valente, guerreiro. Uma qualidade. Tinha que ter postura, que ser alto, forte, braço grosso, tal, lutador. E ele teria que erguer o terceiro templo em Israel. Ele teria que reunir todos os judeus do mundo na terra de Israel. E eles não viam esta possibilidade em Jesus, porque ele era manso e humilde. O terceiro ponto, ele deveria trazer para o meio do mundo, isso aí é para universal, né? A paz universal. Ele teria que fazer com que o mundo entrasse numa era de paz universal. E essas tarefas, segundo eles, se fossem realizadas, seria o fim do ódio, da opressão e das doenças. Mas quem fará essas promessas para os judeus? Não será o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, mas sim o falso, o anticristo. Ele é que fará essas promessas. Eles vão estar alegres, felizes, porque agora iam ter este rei que colocou tudo como eles desejariam que ficasse. Paz, acabou a fome, acabou a guerra, acabou-se o ódio, o rancor, as doenças, tudo havia se acabado. De repente,
olha o que vai acontecer. Haverá um grande tormento. Eles vão fazer um acordo com esse anticristo e vão ser paz, alegria. Aí é só festa, né? Mas, de repente, tudo vai por água abaixo. Tudo que eles sonharam, tudo que eles viveram, era mentira. Era uma grande mentira. Então eles vão lembrar, vão se lembrar, que Isaías e Lucas estavam certos. Aí eles vão se lembrar, vão se arrepender. Aí eles vão se arrepender de tudo que fizeram, todas as rejeições. E então será o momento dos joelhos se dobrarem e erguer a tua voz e dizer: Pai, perdoa-nos, porque fomos culpados. Nós somos errados e estamos arrependidos. Aí sim haverá uma grande transformação, uma grande salvação e conversão. Aí sim, o povo vai se converter, o povo judeu, e muitos entre nós irão se converter, porque Jesus também vai falar a nós. Jesus vai estar conosco. As testemunhas que irão pregar nos últimos dias, melhor dizendo, vai nos alcançar também. E nós, os que não se renderam, vão se render, vão conhecer. Mas para que esperar? Para que esperar essa dor? Para que esperar esse sacrifício todo? Se já estamos falando, se já a palavra já diz que no final vai ter que se convencer. Vai ter que se convencer. Por quê? Parecendo quando chama a polícia, né? Parecendo quando chama a polícia. Está na festa, o pessoal reclama. Não para, o barulho não para, reclamação, reclama, não para. Aí quando chama a polícia, aí para. Ué, embora que hoje parece que eles não estão obedecendo nem a polícia, né? Mas isso vai acontecer, que o povo você vai se converter até nesse ponto, sabia? Só que quando esse anticristo vier, vai cessar, não vai? Vai cessar a dor, vai cessar as guerras. Mas depois que essa dor passar, depois que esses momentos passar, aliás, depois que esse momento passar, aí Israel será invadida pelo exército do anticristo. Aí começa a tribulação. Aí vai começar a dor real. Pena. Confie agora. Converta-se agora e vamos na primeira viagem. Confie agora, receba Jesus agora e vamos no primeiro trem. Vem para Jesus. No tempo de Jesus, eles não aceitaram ele por causa da sua situação financeira. Hoje nós vemos que está igualzinho. Igual. Não tem diferença.
Se formos numa igreja grande, nós vemos a igreja cheia, lotada. Muitas promessas, muitas profecias, muito eis que te digo, muitos. E se formos numa igreja pequena, vemos quase ninguém. Poucos são os que servem uma igreja pequena. Pouquíssimos. Sabe por quê? Porque não tem ar-condicionado, o som não é bom, às vezes não tem músico bom, né? Não tem um som bom, não tem um conjunto bom. Sabe por que não tem? Porque você não vai lá. Porque você não vai para lá. Se você for, vai ter. Mas você quer onde tem etiqueta, onde tem status. A igreja tem aparência, tira foto de frente à igreja, tira foto com o pastor da igreja, com o presidente, tira foto ao lado do carro da igreja, ao lado do ônibus da igreja. Mas na igreja pequenina, você nem vai. Nem tira foto, né? Quanto mais tirar foto lá. A igreja mal tem uma estampa. Mal tem um slogan na porta. Todo dia o mesmo diácono está lá na porta. Todos os dias o mesmo diácono está lá na porta. Você não vai. Você não vai não. Ou não, só tem 2 pastores na igreja. 2 pastores, um diácono, uma regente, uma coordenadora do ciclo de oração. Não vou não. Jesus era pobre, viu? Jesus era humilde, simples. E eu também preciso ser simples. Você também precisa ser simples. Caminhar ao lado de Jesus é sem carro mesmo, né? Lembra que Jesus disse: sou filho do homem. Não tem onde repousar a cabeça. Então, as rejeições do povo judeu contra Jesus era isso. Não tinha laços políticos, não tinha laços com a nobreza e não tinha onde repousar a cabeça. O povo rejeitava Jesus porque via em Jesus uma fraqueza. Como? Ele não tem aquela... Como é que ele nem luta, ele não fala que vai fazer, que vai acontecer, nada. Ele só fala de salvação, ele só fala que não é daqui. Ele só fala que o mundo dele é diferente do nosso. Que rei é esse? Era filho de Deus, mas não tinha, né, as riquezas. Os fariseus tinham, né? Era rico. Os saduceus era tremendo. Os escribas era tremendo, né? O imperador Nero era... do Herodes, na época de Jesus era Herodes, né? Herodes era rico, tinha fazendas e queria dar até metade do reino dele para a sua enteada. Dou-lhe a metade do meu reino. E Jesus chega para oferecer vida eterna. Não tinha terra, não tinha nada de casa, nada de fazenda. Se fosse hoje, né, não tinha carro. Para entrar lá em Jerusalém, ele teve que pegar um burrinho, nem dele não era, né? Pegou um jumentinho emprestado lá e foi. Essas razões que o nosso Jesus foi rejeitado.
Mas você não precisa rejeitá-lo agora, porque agora você sabe. Agora você sabe que a igreja não precisa ser grande, não precisa ter porte, não precisa ter status, não precisa ter volume, não precisa ser um templo extraordinário. Não. Você que faz parte da igreja. É você que faz parte da igreja. Então, qualquer lugar que você estiver, você faz parte da igreja. O templo, Jesus não tinha templo. Ele ia nas sinagogas. E não era dele. Ele andava de a pé. 30 quilômetros, 25, 40. Atravessava o mar de carona. Vamos, venha para Jesus. Esquece da natureza humana. Vamos entrar pela porta da arca, a natureza espiritual, a natureza que é do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos e que tenha vida e vida em abundância, porque é promessa do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, e que este pequeno estudo que fiz, que sirva de alento, de crescimento e entendimento. Foi um vídeo mais explicativo. Amém? Obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir.